o que é paralisia cerebral, as causas, os tipos, isso tudo são coisas que você já sabe. O que eu quero conversar nesse vídeo é sobre outros conceitos que vão fazer diferença no teu atendimento aí do dia a dia, da prática clínica, que é de fato onde a coisa acontece, né? Que é o momento em que a gente pode usar o nosso trabalho para realmente fazer diferença na vida das crianças. E esses conceitos que eu vou trazer aqui, esses pontos que a gente vai conversar, eu considero importante que você saiba quando for atender uma criança com paralisia cerebral, porque isso vai fazer diferença no resultado final que a gente entrega para essas crianças. Sabe quando a gente sai daquela sessão pensando assim, ah, hoje rendeu, hoje foi muito bom, deu tudo certo? É porque esses elementos também estão presentes ali naquela sessão. Então, vamos conversar sobre eles. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês e que é um conceito que eu acho que é importante a gente ter é sobre prognóstico. O prognóstico, gente, ele importa, mas ele não pode te limitar. O prognóstico, ele vai servir principalmente para duas coisas. A primeira, porque ele vai nos dar uma previsão do que pode acontecer no futuro. Não significa que vai, mas pode acontecer. É uma probabilidade devido ao quadro motor daquela criança. Então, por exemplo, o prognóstico de uma criança com paralisia cerebral GMFCS nível 5 é de não adquirir marcha independente. A gente sabe que a criança tem uma limitação motora que, infelizmente, não vai permitir que ela consiga ter marcha independente. Mas isso não significa que a gente não possa treinar a marcha. A gente vai incluir isso também. Mas o prognóstico é de não adquirir a marcha independente. A gente também sabe que crianças do nível 5 são crianças que têm um comprometimento motor maior e por isso elas são crianças que se movimentam menos, que têm menos atividade muscular, que adquirem menos habilidades motoras e elas têm uma propensão maior a ter algumas deformidades, como luxação de quadril, por exemplo. Então, esse prognóstico, sabendo disso, conseguindo ter a visualização do futuro daqui a 5, 10 anos de como essa criança vai estar, a gente consegue começar hoje com tratamentos preventivos. Então, a gente consegue começar a colocar essa criança de pé o quanto antes, treinar marcha o quanto antes, orientar a família sobre posicionamentos mais adequados para a criança ficar em casa, porque justamente a gente sabe que o prognóstico dela é de desenvolver deformidades, por exemplo. Então a gente usa esse prognóstico para poder prevenir algumas questões. E outra possibilidade de usar o prognóstico é justamente para a gente buscar alguma coisa que a gente sabe que a criança tem o potencial. Então a gente pode buscar fazer com que essa criança seja cada vez mais independente na marcha com o andador. A gente sabe também que crianças do nível 1 e 2, elas têm um prognóstico de serem independentes totalmente. Elas podem ir para o esporte, são crianças que não vão ficar a vida toda na fisioterapia. A gente quer que elas vão fazer outras atividades. Então, o prognóstico ele é importante, mas ele não pode nos limitar. Então, eu não posso pegar uma criança com nível 5 e falar para os pais assim, bom, ele não tem prognóstico de marcha, então a gente nem vai treinar. Ou, bom, ele pode desenvolver uma luxação lá no futuro, então tudo bem, vamos deixar assim, não vamos fazer nada. É nesse sentido, não pode nos limitar. A gente sabe que vai acontecer, que tem uma probabilidade de acontecer e o que nós vamos fazer em relação a isso. Outro ponto importante é em relação ao ambiente. O ambiente importa mais do que a capacidade da criança. Ó, gente, atenção, olha o que eu falei. O ambiente importa mais do que a capacidade da criança. E o que isso quer dizer? Que por mais que a criança não tenha capacidade motora nesse momento para realizar alguma coisa, se nós fizermos ajustes no ambiente, a gente consegue promover essa experiência para ela, a gente consegue dar essa oportunidade. Então, por exemplo, o que faz parte do ambiente, né? Toda a estrutura que a gente utiliza, os acessórios, os dispositivos auxiliares, os brinquedos, a forma como a gente utiliza tudo isso. Então, uma criança que fica em pé com ajuda, por exemplo, da gaiola de habilidades, mas mesmo assim
tronco cai para frente porque ela não tem força de extensores, por exemplo. O que a gente pode fazer para estimular, para trabalhar, né? A gente pode ou usar os ajustes da gaiola para deixar ela em pé, mas se eu quero um movimento mais ativo também, eu posso colocar um brinquedo aqui no nível do olho da criança, estimular que ela levante para brincar, para olhar. Esse estímulo vai ser mais ativo, a criança vai ter um movimento mais ativo. Então ela vai querer olhar para o brinquedo, ela vai querer interagir com o brinquedo. Eu ajustei esse ambiente para fazer o que eu queria fazer, né? Para trazer ela para a extensão. Então, a gente pode utilizar diversos recursos ambientais para nos ajudar. Então, por exemplo, para deixar uma criança em pé, ou na terapia, ou em casa mesmo, a gente pode utilizar um sofá, ou uma caixa, ou almofadas, enfim, para colocar essa criança em pé com extensão de joelho. Então, o sofá fica na frente e impede que a criança flexione o joelho. E aí eu consigo, com esse ambiente, dar essa experiência para ela, por mais que ela ainda não tenha capacidade motora. Então, quando vocês estiverem em atendimento, observem como que está esse ambiente, como que está esse ajuste, como que as coisas estão posicionadas. Observem se dá para melhorar, para facilitar o movimento, ou se está muito fácil e tem como dificultar retirando algum apoio. O ambiente importa mais do que a capacidade da criança, porque através dele, através dos ajustes que a gente faz nele, a gente consegue dar uma oportunidade maior de experiências para a criança. Outro ponto importante é cuide e evite as deformidades. Nós já falamos que crianças com paralisia cerebral, no geral, elas têm uma movimentação menor, elas acabam sendo mais sedentárias, elas ficam mais tempo sentadas, e isso acaba proporcionando uma probabilidade maior de desenvolver deformidades. Então, desde cedo, quanto antes, a gente já começa com intervenções de prevenção. A gente vai buscar os melhores posicionamentos no dia a dia para essa criança, a gente vai orientar a família em relação a isso, a gente vai colocar essa criança em pé o mais cedo possível, a partir dos 9 meses, né? A gente vai treinar marcha com ela a partir dos 12 meses já também. Então a gente vai evitar deformidades, deixando essa criança muito bem alinhada quando a gente for fazer alguma atividade. E mostrar para os pais também a importância disso, de cuidar o posicionamento em casa. Mostrar para eles que não dá para deixar a criança deitada o dia inteiro, porque ela vai deformar. Que não dá para deixar ela numa cadeira mal posicionada, porque ela também vai ter alguma deformidade. Então a gente tem que olhar para isso com cuidado e evitar, porque infelizmente nós temos um grande número de crianças com PC que desenvolve deformidades ao longo da vida, e esse é um dos principais problemas que essas crianças vão enfrentar. Então, o nosso papel aqui é de prevenção. E para finalizar, ajude sempre que a criança precisar. A gente tem uma tendência a querer que os pacientes façam as coisas o mais independente possível. E é óbvio que isso é importante e é essencial. É óbvio que sempre que eles conseguirem, a gente vai deixar que façam sozinhos. A gente sempre vai estar buscando, em qualquer atividade que a gente propor para os nossos pacientes, o mínimo de auxílio. A gente quer ajudar o mínimo possível para que, de fato, eles consigam adquirir a habilidade por si só, pelas próprias capacidades, pelos próprios ajustes que eles fazem no corpo durante o movimento. Mas, se você pega uma criança que ainda não consegue fazer, a gente vai ajudar. Por exemplo, uma criança que está em pé e não consegue ter rotação de tronco, ou mesmo sentada não consegue ter rotação de tronco, a gente pode auxiliar nessa rotação. A gente pode auxiliar no começo do movimento, deixar que ela termine. A gente pode auxiliar aquilo que ela precisar, o mínimo possível. O que a gente não pode é, já que a criança não consegue fazer, então vamos mudar a atividade, vamos fazer outra coisa. A gente pode, de alguma forma, ajudar essa criança a começar a aprender o movimento. Claro que o mínimo possível e deixando ela fazer também, colocando estímulos para que ela tenha cada vez mais vontade de buscar o objeto ou o brinquedo. Mas a gente pode auxiliar no começo essa criança. Então, ajudem o mínimo possível, mas deem a oportunidade de que ela faça.
essas atividades. Então esses, gente, são alguns pontos importantes, principalmente para quem está começando a trabalhar com as crianças com paralisia cerebral, que são pontos essenciais que não podem faltar. E que vocês têm que começar a olhar e entender se isso faz parte dos atendimentos de vocês, das conversas que vocês têm com os pais. E também, qualquer outra dúvida, deixe aqui nos comentários e a gente vai conversando mais sobre isso.